Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de Teoria das Estruturas ou Análise Estrutural, como queiram entender. E hoje vamos falar de pórticos compostos. A ideia do pórtico composto, de um pórtico composto, é basicamente a mesma ideia que a gente tem lá das vigas Geber, onde eu tenho um pórtico estável e alguns outros pórticos articulados em relação a esse por meio de rótulas. Se a gente separa, esses pórticos não possuem estabilidades próprias. Então a gente precisa de alguma forma trabalhar o problema para resolvê-lo da forma mais isostática que a gente consegue até o momento. Hoje, vamos falar um pouco da definição, alguns exemplos e o modelo de cálculo, uma vez que ele não muda muito, porque, como eu disse, todo roteiro que a gente viu em Vigas-Geber vai ser aplicado aos pórticos. Mas o que é um pórtico composto? Só para a gente definir. Um pórtico composto é considerado quando possui características semelhantes a um viga-Geber e trata-se de pórticos com apoio em outros pórticos. Ele é bastante interessante. Vamos ver alguns exemplos correlacionando esses pórticos compostos. A cara do modelo de problema matemático que a gente vai resolver nesse curso. Aqui a gente tem, por exemplo, um pórtico composto. É interessante, a primeira coisa que a gente, quando vislumbra um problema de pórtico composto ou de Viga-Geber, é que a rótula introduz uma outra equação ao problema. Lembra que eu falei na Viga-Geber? As rótulas, elas não impedem o grau de liberdade de rotação, ou seja, elas não impedem momento. Então, o momento na rótula é nulo. Essa é uma equação que a gente pode lançar mão. Então, tecnicamente, a gente teria 4 equações e 4 incógnitas para resolver. Nesse caso aqui, eu prefiro entender como a redução de um dos graus de liberdade. Por exemplo, aqui eu tenho 4 graus de liberdade, 2 do primeiro apoio do segundo gênero, 2 do segundo apoio do segundo gênero também. Então, 4 graus de liberdade. Introduzir uma rótula, eu diminuo um grau de liberdade. Então, fico com 3 equações e 3 graus de liberdade para serem resolvidos, restringidos. Então, eu consigo resolver meu problema. Às vezes, os pórticos compostos podem possuir mais graus de liberdade do que o número de equações, e aí se torna uma estrutura hiperestática que a gente vai ver em outro curso. Nesse curso em especial, só tratamos de estruturas isostáticas. Outro exemplo que a gente tem aí, um engaste no pórtico vertical, primeiro, e um apoio do segundo gênero. Então, tem 4 graus de liberdade aí e uma rótula que pode servir para diminuir a quantidade de equações, de incógnitas que a gente tem no problema. Então, esse pórtico é um pórtico composto que a gente consegue resolver. E aqui tem um outro exemplo, um apoio do segundo gênero, 2 equações, o apoio, 2 incógnitas, o apoio do primeiro gênero, 1 incógnita, apoio do segundo gênero, do primeiro gênero lá na ponta, 1 incógnita. Total, 4 incógnitas, uma rótula. Em um determinado ponto eu consigo equalizar o meu problema. Então, de um modo geral, o pórtico composto ele funciona como uma viga Geber. Lembrando que agora a gente vai ter uma quantidade maior de cálculos associados, porque a gente, ao invés de resolver várias vigas simples, vamos resolver vários pórticos. E os pórticos já têm uma peculiaridade um pouco maior do que as vigas Geber, ou do que as vigas de uma forma geral, porque ele é composto de barras horizontais e verticais bem distribuídas. Mas se aprendermos a resolver o pórtico simples, o pórtico composto vai ser muito, muito tranquilo. Então, essa era a aula de hoje que eu queria falar só para introduzir o conceito de pórtico composto e na próxima aula vamos resolver um problema para sanar todas as dificuldades. Quem ainda não conhece o curso Premium, dá uma olhada lá para ver quais são os benefícios que você pode ter além desse fantástico e-book com mais de 170 páginas atualizado constantemente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.